Enzo Francescoli Uriarte, é um ex-futebolista uruguaio que atuava como meia ofensivo. Destacou-se como um dos maiores jogadores do Uruguai, sendo talvez o maior deles que jamais jogou pelos dois maiores clubes de seu país, o Nacional e o Peñarol. Era conhecido, por seu estilo clássico e elegante, como El Príncipe, em referência a Aníbal Sciocca, antigo craque uruguaio dos anos 30 e 40. Foi o único uruguaio incluído por Pelé no FIFA 100, e foi escolhido pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol o sexto maior jogador de seu país e o 24º da América do Sul no século XX. É considerado um craque solitário em uma época decadente da Celeste. Ele esteve em duas Copas, 86 e 90, em que o Uruguai pouco brilhou. Em ambas, sua seleção caiu nas oitavas de final, para a qual só havia chegado, nos dois casos, como uma das melhores terceiras colocadas na primeira fase. Com ele já veterano, os uruguaios não se classificaram para os mundiais de 94 e 98. Ao todo, disputou 8 partidas de Copa do Mundo, vencendo somente uma. Seus maiores triunfos com a camisa celeste ficaram guardados para as Copas América. Francescoli disputou 5 edições, chegando às finais das 4 em que atuou em campo e vencendo 3 dessas, perdendo apenas a de 89, contra o Brasil, que jogava em casa. Foi nas edições do torneio, por sinal, que ele marcou o seu primeiro e o seu último gol pela seleção. Francescoli foi ídolo até na rival Argentina, onde sente-se mais querido até do que na própria terra natal, onde nem seus 3 títulos na Copa América o livram para muitos compatriotas de uma imagem de quem não ganhou nada por lá. No país vizinho, onde vive atualmente, brilhou em 2 passagens pelo River Plate, sendo um dos maiores ídolos deste clube, do qual é o estrangeiro que mais marcou gols e condutor da segunda conquista do clube na Taça Libertadores da América, tendo faturado ainda 5 títulos argentinos nos somados 6 anos em que atuou pela equipe. Também fez sucesso nas 2 equipes em que jogou na França. Torcedor do Peñarol, Francescoli poderia ter começado a carreira na equipe aurinegra, onde chegou a ser bem cotado após um teste. Todavia, desencantou-se com a condução das peneiras carboneras, onde passava mais tempo observando os outros do que jogando, e desistiu do clube. No último ano do colegial, então, recebeu oferta do Montevideo Wanderers. Em 83, o River Plate, após vê-lo brilhar na Copa América daquele ano, o contratou por $310 mil, no que seria um de seus melhores negócios. No ano seguinte, Francescoli já passou a demonstrar seu potencial com mais constância, após ter alternado longos momentos de apatia, sem participar de uma jogada sequer, com lances geniais. Ainda assim, Francescoli, parte de certa legião uruguaia daquele River, foi eleito o melhor futebolista sul-americano de 84. Recebeu oferta do América de Cali, que, bancado pelo cartel de Cali, montaria bons times na época, mas, desejoso em triunfar no River, Francescoli optou por ficar em Núñez. Após o título argentino, garantido com 5 rodadas de antecedência, sucedeu-se a Copa de 86. Depois do Mundial, o uruguaio foi contratado pelo futebol europeu, pelo Racing Paris, clube recém-promovido da Ligue 2. Francescoli, naquele time, tornou-se ídolo, sendo eleito em 87, o melhor jogador estrangeiro na França. O uruguaio chegou a receber proposta da Juventus de Turim, mas a recusou. Em 89, foi contratado pelo campeão dobrado, o Olympique de Marseille. Em Marsella, Francescoli acabou por ficar apenas uma temporada, marcante o suficiente para encantar um torcedor em especial, Zinedine Zidane. O futuro Zizou o batizaria um de seus filhos de Enzo em homenagem ao uruguaio, que naquela edição de 89-90 da Ligue 1, foi um dos principais nomes que deram o segundo título francês seguido ao Cils et Blancs. Após a Copa de 90, realizada na Itália, em que chegou a enfrentar os próprios anfitriões no torneio, Francescoli foi finalmente jogar neste país. Juntamente com os compatriotas José Oscar Herrera e Daniel Fonseca, transferiu-se para o pequeno Cagliari. Desta vez, Francescoli não recusou as ofertas que vinham de Turim e desembarcou na cidade. Não na Juventus, que lhe quisera anos antes, mas no rival Torino. Já com 33 anos e mal visto em seu país por atuar na Europa, resolveu voltar ao River Plate da Argentina. Em 81, um ano após o debut profissional, integrou a seleção uruguaia que venceu o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20, sendo eleito inclusive o melhor da competição.
A participação uruguaia na Copa de 86, porém, foi pouco bem vistosa. A Celeste deixou o México sem ter vencido, com 2 empates e 2 derrotas, uma delas nos famigerados 6-1 para a Dinamarca, justamente a partida em que ele marcou o que seria seu único gol em Copas. A decepção foi amenizada no ano seguinte com novo título na Copa América. 2 anos depois, os uruguaios estiveram novamente no páreo. O torneio foi decidido entre eles e o anfitrião Brasil, mas dessa vez o título ficou com os brasileiros. A segunda Copa de Enzo não foi muito melhor do que a primeira, apesar de considerado por alguns analistas como um dos favoritos pelos talentos que tinha em seu plantel. O Uruguai novamente não se saiu muito bem, vencendo somente a Coreia do Sul e outra vez avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros colocados, voltando a cair nas oitavas de final, desta vez contra a anfitriã Itália. A desclassificação para o Mundial dos Estados Unidos é tido por Francescoli como o episódio mais triste da carreira. Ao todo, Francescoli realizou 73 partidas oficiais por seu país, com 37 vitórias, 18 empates e 18 derrotas e 17 gols marcados. Despediu-se como o segundo jogador com mais partidas pelo Uruguai, apesar dos 3 anos em que esteve renegado e do outro em que ficou voluntariamente aposentado, estando apenas 4 jogos atrás do então recordista, o goleiro Rodolfo Rodrigues. Posteriormente, seria superado pelo também goleiro Fabiano Carini e pelo atacante Diego Forlán. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores da história do Uruguai, seguem algumas de suas conquistas individuais. Equipe do ano na América do Sul, 94, 95, 96 e 97. Melhor futebolista sul-americano do ano, 84 e 95. FIFA 100. Eleito o maior jogador da história do River Plate. Eleito o 24º melhor jogador sul-americano do século XX pela IFFHS, 99. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.